Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Que é o espaço dedicado à internacionalização da micro e pequena empresa. A gente tem uma programação extensa, com várias câmaras de comércio. Hoje, a primeira é com a Câmara Brasil-Canadá, certo? A Regina representa a Câmara, vai bater um papo com vocês. Não é uma palestra, é um bate-papo. E a gente vai estar aqui à disposição de vocês também, após esse período de 1 hora aproximadamente, até às 11 horas. A Regina depois atende vocês aqui ao lado, nas mesas aqui no nosso lounge. Então, vamos ter espaço para vocês fazerem perguntas, mas mesmo assim, se vocês quiserem continuar, falar um pouco mais, ter um pouco mais de tranquilidade para conversar, a Regina vai ficar à disposição de vocês também. Aqui nesse espaço a gente tem, além das câmaras, a gente tem o Alibaba, que é um dos parceiros desse espaço, o Connect Américas e os Correios, que fica o tempo todo aqui oferecendo informações sobre o Exporta Fácil, enfim, tudo que diz respeito à exportação através da logística do Correio. Ainda hoje a gente vai ter palestras sobre missões internacionais que o Sebrae realiza, missões de varejo, missões de alimentação fora do lar. E vamos também ter, além das próprias palestras do pessoal do Alibaba e do Connect Américas, que é uma rede social de promoção de negócios na América, nós também teremos um debate com os grandes players, os principais players, de apoio, de suporte à exportação, né? Então, vai estar aqui a Fiesp, vai estar aqui o Invest São Paulo, vai estar aqui os programas CCIX, PIX, enfim, a gente tem uma ampla programação, tem ali na televisão e também nas paredes. Fiquem à vontade para estar vindo aqui. A gente sabe que a feira é sempre corrido, né? Vocês querem ver muitas coisas ao mesmo tempo, mas se vocês tiverem um assunto, ou uma câmara, ou um país que você tiver interesse em conhecer mais, programe-se e venha para cá. A gente vai ter também com a Câmara Árabe, com a Câmara Latino-Americana, Latam, que fala das oportunidades, ou como você pode utilizar essas entidades para facilitar o acesso a esses mercados. Então, sem me prolongar muito, vou passar a palavra para a Regina, e aí, qualquer dúvida, a gente já, na sequência, volta a falar. Bom dia, pessoal. Meu nome é Regina Noppe. Hoje eu estou aqui representando a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Eu sou associada deles, na verdade, porque eu também tenho uma empresa de internacionalização que ajuda empresas que querem se internacionalizar para o Canadá. Mais precisamente, a startups. Falando um pouquinho do meu background, eu morei no Canadá por 10 anos. Hoje eu sou brasileira e canadense. Eu abri minha empresa no Canadá também. Eu importava produtos do Brasil. Antes disso, minha formação também é comércio exterior. Atuei nessa área aqui no Brasil, em empresas como Sadia, Zebra Boveri. Bom, como ele falou, vai ser meio que um bate-papo, né? Então, eu vou começar a conversar e vou interagir com vocês para que eu possa tentar sanar algumas das dúvidas que vocês têm, né? O Canadá, quantos de vocês já tinham ouvido no Canadá como um potencial país para vocês exportarem? Eu já tinha pensado nessa opção. Tá. 2, 3, 4. Até que bastante, porque hoje, quando você pensa em exportar, você geralmente pensa, né, nos Estados Unidos, você pensa, lógico, na Europa ou na Ásia, né? O Canadá não está na mente do empreendedorismo brasileiro como uma opção. E isso se deve a até uma questão cultural, né? Que os canadenses, a gente costuma dizer, eles são muito low-key, né? Eles é bem diferente do americano, que, na verdade, eles
né, gostam de realmente falar tudo que eles fazem, né, e mostrar para o mundo o quanto ativo eles são. Os canadenses... Eu vou sentar também, então. Melhor. Os canadenses, ao contrário, eles, como eu falei, eles são bem low-key. Na verdade, tem vários canadenses que você não sabe que são canadenses, né? Cientistas ou empresas que são canadenses, que ninguém tem ideia, você pensa que é americano, né? Tudo bem, nós somos vizinhos ali, muito próximos, mas as culturas são bem distintas. A maneira de se fazer negócio é bem parecida, o que até ajuda muito a relação de business, né? Mas culturalmente tem as suas diferenças, tá? O Canadá hoje, a maioria das pessoas conhece como principalmente um destino para intercâmbio, né? Para você estudar. No Brasil ele é praticamente ele fica entre primeiro e segundo com muita frequência. Agora então que o dólar canadense, eu não sei se vocês sabem, mas tem o dólar americano e tem o dólar canadense. O dólar canadense ele está em torno de uns 2,9 comparado aos 4 e pouquinho do americano. Então, isso é bem favorável, né? Quando você está pensando em visitar, estudar ou mesmo fazer alguns tipos de negócio. O Canadá é eleito aí, né? Várias vezes foi eleito como primeira, segunda melhor cidade do mundo para se viver. Você tem Toronto, Vancouver, foi eleita esse ano como a segunda melhor cidade do mundo. A questão de qualidade de vida lá é muito é levada muito a sério, né? E quando a gente diz qualidade de vida, a gente fala em educação, a gente fala em saúde, a gente fala em oportunidades para o empreendedorismo. Então, é um país realmente muito atraente e cada vez mais se torna atraente também para o empreendedor brasileiro quando ele começa a entender um pouco mais das oportunidades que estão presentes, né? Hoje, eu acabei de voltar de lá agora em janeiro, fui num evento que chama-se BC. BC é a província de British Columbia. Lá são províncias, né? Como se fosse cada província é como se fosse, digamos que tem as suas regras, como se fosse o seu país. E elas competem entre si, cada uma para, na verdade, fazer o melhor para os seus residentes, para que eles queiram permanecer naquela região, naquela província. Consequentemente, vai estar gerando, né, mais vai estar contribuindo para o crescimento daquela província. Tá. Eu morei em Vancouver, que é British Columbia. Esse evento que eu fui chama-se BC Tech Summit. Foi um evento no qual, para vocês terem uma ideia da seriedade deles em relação ao empreendedorismo, no qual o premier lá é como se fosse lá é primeiro-ministro, né, e depois o premier é a segunda pessoa maior do Canadá na questão, né, na politicagem deles, e o ministro de tecnologia também estava presente nesse evento. No qual eles deixaram bem claro que eles querem divulgar o Canadá para o resto do mundo, que eles estão de portas abertas para empresas que querem se internacionalizar. Eles cansaram, em outras palavras, de perder talento e empresas para os Estados Unidos, né? Porque antes eles não levavam essa indústria... o Canadá é muito empreendedor, mas eles não levavam a indústria do microempreendedor, do médio empreendedor tão a sério. Né? Eles ganhavam muito dinheiro, principalmente no último governo, com petróleo, com óleo. E agora eles têm um novo primeiro-ministro que realmente é muito envolvido com essa questão do empreendedorismo. Então, além de, lógico, muitas oportunidades para pessoas que querem migrar para lá e trabalhar em áreas que hoje existe deficiência, eles querem muito essa questão da empresa, de pessoas que querem expandir os seus negócios para lá. Né? Eles não estão falando para você deixar o seu país, né, e ir para lá, mas assim, expandir o seu negócio para lá, ter uma filial ou parceiros no Canadá. E o Canadá, apesar de não ser um mercado tão grande quanto o americano, ele serve como um portal, como uma porta de entrada para os Estados Unidos, né? Esse é o grande quê aí da questão. Na verdade, todas as empresas que nascem no Canadá, elas nascem para ser globais, o que é um pouco diferente da nossa mentalidade aqui no Brasil, né? Lá, todas as empresas, por menor que ela seja, ela já nasce com essa ideia. Ela tem que ser global, ou ela, né, para sobreviver, ou ela não vai a lugar nenhum. Então, lógico, Estados Unidos, até pela proximidade, é o parceiro que eles mais fazem negócios, mas Vancouver está ali numa localização muito beneficiada em questão do Pacífico. Eles fazem muitos negócios também com a Ásia.
que hoje é o parceiro principal do Canadá, depois dos Estados Unidos, né? Mas eles estão querendo abrir mais agora, principalmente a relação Brasil-Canadá está cada vez mais forte, né? Tem acordos aí de tecnologia e inovação, tem acordos em várias outras áreas que permitem com que essa negociação hoje seja feita de maneira mais eficaz. Tá. Vocês devem estar perguntando, tá, o Canadá, legal, você está quase me convencendo que é um destino legal, que é interessante, né? Além dessas questões mais óbvias, né, para o empreendedor, mais especificamente, quais são os benefícios, né? Se você parar para pensar entre Estados Unidos e Canadá, a comparação é inevitável, né? Mesmo porque, de novo, entrando no Canadá, você vai fazer negócio com os Estados Unidos, é consequência. O governo tem muitos benefícios fiscais, tá? Hoje é muito mais competitivo você estabelecer sua empresa no Canadá do que nos Estados Unidos. Lógico, a gente os Estados Unidos é muito grande, tem várias regiões aí, mas quando você pensa, por exemplo, né, em São Francisco com Vancouver, tem uma diferença aí de pelo menos uns 7, 8%, o que acaba fazendo muita diferença no seu dia a dia, né? Você tem um governo que investe muito nas pequenas empresas hoje. Agora, não sei se foi em novembro ou dezembro, eles anunciaram um investimento de 100 milhões de dólares para injetar nessa indústria de pequenos negócios e médios negócios. Isso com treinamentos, com missões comerciais, com fundos, com o que for preciso realmente para mais ou menos o que o Sebrae faz aqui. Eles têm isso muito forte lá também, esse apoio realmente para o empreendedor, né? A diferença entre Brasil e Canadá nesse sentido é que lá você abre a sua empresa em 2 dias, né? Aqui no Brasil a gente infelizmente não pode dizer o mesmo ainda, né? Então assim não tem essa burocratização, tá? Você como um brasileiro pode abrir uma empresa no Canadá, mesmo você não sendo cidadão canadense, você pode abrir uma empresa no Canadá, tá? Essa é uma questão que muitas pessoas fazem, né? Tá, eu quero ir, mas e como que eu faço para conseguir o visto? Como que eu faço? Porque nos Estados Unidos você precisa fazer um investimento muito alto. No Canadá é um pouco mais flexível. Você tem que fazer a sua lição de casa, né? Assim, é muito importante. Isso é para qualquer país que você vai lidar com exportação, você tem que fazer muito a sua lição de casa, porque se aqui já tem as dificuldades dentro do seu próprio país, que você conhece o idioma, conhece a cultura e as regras, imagina quando você vai exportar, né? Mas hoje o Brasil ele tem aí um suporte, um material que te dá uma boa base para você seguir, até mesmo a questão do correio. Eu tive minha empresa no Canadá, eu importava produtos brasileiros, produtos orgânicos daqui e vendia no Canadá. E eu usei várias vezes o serviço do correio, do Exporta Fácil, o que me surpreendeu até, porque antes eu tinha trabalhado em multinacionais aqui e o processo é bem mais complexo, né, de exportação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até pra gente, já que você está fazendo várias comparações entre Estados Unidos e Canadá, no que tange a questão de abertura de empresa, né? Os Estados Unidos ele tem, os estados americanos eles têm muita independência para definir regras, né? De como ele vai se relacionar, desde as questões criminais até mesmo as questões também em relação à emissão de green cards, enfim, né? Mais recentemente a Flórida estabeleceu algumas regras que condiciona o valor do investimento e a quantidade de empregos gerados de acordo com o índice que seria o equivalente a um IDH, né? Então, se a região que você quer montar a empresa, ela é de alto desenvolvimento humano, você tem que investir mais e gerar mais empregos. Se é uma região, por exemplo, no caso da Flórida, na região sul da Flórida, que é uma região mais pobre em relação, por exemplo, a Orlando ou outras regiões, você tem que gerar menos emprego e o valor do investimento é menor. Existe alguma coisa semelhante no Canadá entre, por exemplo, as províncias, né? E como que funciona? Se você pode brevemente nos explicar, você teve uma empresa lá, eu acho que essa experiência acho que vai ser muito valiosa para todos aqui. Claro. Está um pouquinho mais alto. Deixa eu
Não existe também. Eu até citei no começo, assim, as províncias, elas competem entre si, né? Não sei se competem é a palavra certa, mas tem, digamos que, as suas normas, né? No geral, é um pouco mais uniforme do que nos Estados Unidos, tá? Mesmo entre as províncias. Mas, é claro, você vai ali, por exemplo, na parte central do Canadá, no qual a indústria petroleira é realmente o que gira a economia, e eles têm a necessidade de tanto de profissionais quanto de pessoas que querem estabelecer as empresas lá. Então, eles têm benefícios, é um pouco mais fácil. No caso do Canadá, não é questão do investimento, eles não querem que você invista. Você tem, lógico, essa opção também. Você, né, se você quer realmente se mudar para lá e fazer o investimento e abrir a sua empresa, eles têm essa opção também. Só que eles têm outras opções que os Estados Unidos hoje não têm, que é a questão de você tentar achar um parceiro no Canadá e consolidar a sua empresa dessa forma. Tá? Tem programas no qual, se você, por exemplo, principalmente na área de pesquisa, né, na área que vai beneficiar o país como um todo, você tem um know-how que pode ser formar uma parceria com a empresa canadense e, consequentemente, essa empresa te patrocina, te sponsora, o que eles falam, né? Lógico que existe essa flexibilidade. Algumas províncias têm essa facilidade. Ao invés de, por exemplo, British Columbia, onde fica Vancouver, todo mundo quer ir para lá, né? Porque, lógico, tem as belezas naturais, a qualidade de vida lá é menos frio. Então, assim, até os canadenses mesmo querem ir para lá. Então, consequentemente, é um pouco mais difícil. Então, existe essa mesma competição, mas ela é saudável, né? Porque ela faz com que você tenha escolhas, né? E, no caso, por exemplo, eu fui para Vancouver desde o início, conheço Toronto também. Depende muito do tipo de negócio que você está fazendo, tá? Por exemplo, se você está na área financeira, você tem algum negócio relacionado à área financeira, faz muito mais sentido você ficar em Toronto. Então, assim, geralmente é isso que as pessoas levam mais em consideração lá. Né, a sua área de atuação é mais forte em algumas províncias do que outras. Vancouver está se tornando um hub de tecnologia. Então, se você tem uma startup, se você está no meio nessa parte de tech, faz muito mais sentido você estar lá. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma empresa de tecnologia, mas na área de fintech, né, relacionada a banco, etc., é melhor você estar em Toronto. Se você é mais da parte de agrobusiness, faz mais sentido você estar ali no meio do Canadá. Né? Eu acho que não vale muito a pena entrar na questão, por exemplo, das porcentagens, esse tipo de informação. Isso você pode encontrar na Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Eles têm um suporte muito grande para quem quer tanto fazer missões comerciais, quanto conhecer sobre as especificações de cada província. Tem vários eventos que ocorrem aqui no Brasil também, com delegações canadenses que vêm para cá, que falam especificamente de cada área, né? Assim, a coisa positiva é que todas querem atrair talentos e empresas hoje. O mercado canadense está muito favorável, né, ao empreendedorismo, não só realmente das empresas canadenses, mas dessas parcerias entre os países que eles têm acordos né, bilaterais. E o Brasil é um deles. Então, você respondi um pouquinho a sua pergunta? Acho que seria bacana, talvez, abrir para perguntas, né? Que aí a gente pode discutir. Com você, Tá bom. Só levantar a mão, perguntas sobre, enfim, Canadá. Perdão, bom dia. Meu nome é Camila Menezes. Oi, Camila. Tenho muito interesse em exportar mesmo para o Canadá. E eu gostaria de saber se tem alguma estatística de quais são os produtos mais exportados do Brasil para o Canadá. A gente está falando mais de produtos orgânicos, artesanato. Obrigada. Camila, né? Hoje no Canadá, assim, os produtos brasileiros mais exportados para o Canadá são relacionados à área de sustentabilidade, né? Porque o Canadá é um país no qual eles levam muito em consideração tudo que é ecologicamente correto. No Brasil, esse movimento está no início, mas no Canadá, as pessoas levam essa questão da saúde e do bem-estar, né? E de como as coisas foram produzidas um pouco mais a sério. Então, sustentabilidade, quando eu digo, pode ser desde roupas, né? Na verdade, eu levava para lá uma marca brasileira de roupa orgânica,
o que aqui no Brasil você ainda não ouve muito falar, né? Hoje em dia é meio que, de novo, tá começando esse movimento. Então, roupa, comida orgânica, joias, mas desde que tenham responsabilidade social. Você tem muita... O que eu posso dizer mais? Lógico, a questão de café, isso é mundial, né? A questão de alimentos, desde que tenham esse lado, principalmente, tem um pouco de tudo, mas estou falando dos que têm mais chance de serem bem-sucedidos no Canadá, né? Então, assim, mesmo que seja alimentação, mas que seja voltado realmente para essa questão do bem-estar. Eu diria que esses são os principais. Mineração é muito forte, a relação entre Brasil e Canadá, né? Mas isso são realmente com empresas, grandes corporações, geralmente. Tem empresas brasileiras, canadenses, inclusive, aqui no Brasil, fazendo essa relação também. Produtos cosméticos, com certeza. De novo, sempre voltado para esse lado, se você quer realmente se destacar, né? Eu acho que esses seriam os principais. Bom dia. Meu nome é Graziela. Eu gostaria de saber, assim, existe um incentivo ao empreendimento no Canadá apenas para empresas já formadas que estão querendo migrar para lá, ou existe também um incentivo para novos empresários, comércios novos, pessoas que têm intenção de investir lá com uma pequena empresa? Com certeza. Obrigada pela pergunta, Gabriela. Não, com certeza existe, sim, essa oportunidade. Tá? Eles querem atrair pessoas que possam contribuir com o crescimento da economia, né? Então, se você tem um perfil empreendedor, se você tem um histórico que eles acreditam que você vai fazer a diferença lá, com certeza você já sai na frente, né? É lógico que tem a questão, né, do visto, que todo mundo fala, né, que o processo é um pouco demorado, que não é tão simples, mas não é impossível de novo, se você tem esse perfil já de empreendedorismo, se você já mostra que você tem aí, né, uma formação, que você tem ideias que vão ser benéficas para o país, lógico que eles querem, né, te atrair para lá, porque eles querem... O Canadá é muito aberto ao mundo todo, é um país multicultural, né? Então, assim, você, inclusive lá, isso é muito positivo, né, para o brasileiro. Você não se sente estigmatizado e ter aquele preconceito, você é só mais um imigrante, né? Você, os latinos aqui, não existe isso, né? O país realmente é multicultural, isso é real, eu morei lá por 9 anos, não existe, é muito receptivo. Você só precisa, muitos brasileiros reclamam no começo, né, porque, lógico, tem as dificuldades, é um país diferente, tem as dificuldades de adaptação, não é dificuldade, na verdade é o tempo de adaptação, né? Às vezes várias pessoas saem daqui, nossa, mas eu já era diretor de não sei onde, ou não, eu sou empresária há não sei quanto tempo, e você chega lá, né, você não consegue fazer isso de imediato, porque mesmo você sendo um empresário de sucesso aqui, você tem que entender como funcionam, né, as normas locais, como funciona o país. Relacionamento lá é uma coisa de extremamente importância. Então, até antes mesmo, se você está pensando em ir para lá, começar a se conectar com empresas similares às suas, ou pessoas que possam agregar. Eles gostam muito dessa conexão, e eles são bem abertos a isso, né? O quanto antes você puder fazer a sua lição de casa, no sentido de começar a se conectar com eles, a se associar né, a eventos relacionados ao Canadá, você vai sair um pouco na frente, e pode ser muito bom. Bom dia, me chamo Luiz. Oi, Tenho Luiz. uma ampla formação em terapias alternativas, estudei 10 anos fora do país também, e gostaria de saber como é que está funcionando o tema de terapias alternativas no Canadá, para mim que não sou um empresário nem nada disso, né? E minha formação sou Master em Programação Neurolinguística, pelo Richard Bandler, né? Sou quiroprata, acupunturista, Sansei Shiatsu, reflexólogo podal, enfim, foram 10 anos fora do país, todos os países hispanos, pela América do Sul e Europa, estudando. Então, gostaria, sim, de saber como é que está aí o mercado a nível de oportunidade para mim, que trabalho no âmbito da saúde, aí, alternativa, sobretudo. A área de saúde é uma área que demanda muitos profissionais no Canadá e que está em falta, né? A área de saúde, como tecnologia, não tem profissional suficiente. Tanto que se você
mostrar que tem todo essa experiência, você tem muitas chances de seguir o processo e conseguir imigrar para o Canadá, né? Porque eles procuram profissionais, como eu falei, qualificados, e na área da saúde é uma delas no qual existe uma demanda muito grande hoje. Então, e lá, de novo, em função da qualidade de vida, as pessoas levam isso muito a sério. Então, é uma área em expansão e que todo mundo usa, né? Você pode entrar diretamente no site do Consulado do Canadá, no Brasil. Eles têm até uma parte em português, tá, no qual eles mostram várias estatísticas, tem várias, bem mais detalhado, todas as áreas que eles têm mais interesse, como você realmente segue o processo. Exatamente. Eu diria que se no seu caso, né, que não é uma empresa buscando uma oportunidade lá, o consulado do Canadá é o mais indicado para você consultar. Se é negócio, o consulado também, mas principalmente a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Bom dia, meu nome é Karina. Oi. E a primeira pergunta, você falou o que o Brasil e o Canadá, o que está acontecendo lá em relação à exportação. E a dele foi a deficiência nessa área de saúde. O que teria mais assim de deficiente lá que o Brasil poderia suprir? A área de saúde, com certeza, é uma das principais, juntamente com tecnologia, né? Eu cito bastante tecnologia porque agora eu estou trabalhando com empresas nessa área e tenho ajudado a levá-las para lá. Mas a área de tecnologia, para vocês terem uma ideia, a Premier mencionou nesse evento que eu atendi agora em janeiro, uma nova ação lá, no qual todas as crianças, desde o prézinho até o final do colegial, vão começar a ter coding na escola, aprender a programar, desde o pré, para você ter uma ideia da necessidade deles por esse tipo de profissional e a preocupação deles em não só atrair talentos do mundo todo, né, e o Brasil é muito bem visto nessa área, até pelo nosso histórico aí de empreendedorismo. As dificuldades que a gente tem aqui são muito bem-vindas lá, no sentido de que você aprende a ser um profissional muito mais versátil, né? Então, para você ter uma ideia, eles estão formando crianças já com esse, né, com esse tipo de skills. Então, tecnologia, a saúde, principalmente, eu diria que são as duas principais. Posso fazer uma pergunta? Claro. Bom dia, meu nome é Ronaldo. Eu atuo na área de construção civil aqui no Brasil. Eu sou pessoa jurídica, construtora, e eu trabalho com casas populares, aquele plano Minha Casa Minha Vida, né? Construindo apartamentos, né? E eu tenho, assim, bastante experiência no segmento. E eu não sei se você sabe me abordar a respeito do assunto lá, se é vantagem começar a construir lá, se eles têm esse incentivo também do governo lá para pessoas de baixa renda, né? Essa é uma outra área também que eu devia ter mencionado, na verdade, construção civil, né? Esse trabalho também é muito bem-vindo lá, tá? Essa questão que você falou é interessante. Hoje não existe, tá? Digamos que uma construção de casa mais popular, só que está em discussão. Por quê? Principalmente na área Vancouver, por exemplo, que é um lugar, como eu falei, todo mundo quer, mesmo os canadenses querem ir para lá. Hoje o preço da moradia está muito alto, assim, muito alto. Tem residências um pouco mais acessíveis, mas assim, mais na grande Vancouver, digamos assim, né? Só que no centro mesmo de Vancouver é tudo muito, muito caro. Então, isso em função principalmente os chineses investem muito nessa área no Canadá, e eles acabam deixando eles acabam comprando como investimento, voltam para os países dele, o que acaba simplesmente levando o custo das moradias, e quem está lá está tendo um pouco de dificuldade para poder se manter. Isso estou falando de uma área específica, tá? Porque, né, na onde talvez tenha esse tipo de oportunidade para você. E está começando a se discutir a necessidade de construir condomínios mais acessíveis, né? Eu acho que não chegaria a ser Minha Casa Minha Vida aí mesmo, porque lá não existe todo mundo lá é muito mais igual, né? Na verdade, lá a hora mínima do Canadá
está em torno de $11. Então, assim, mesmo que você trabalhe lá no restaurante, por exemplo, a diferença salarial não vai ser muito grande de alguém que trabalhe num escritório. Do executivo, exatamente. Não é igual aqui essa diferença exorbitante, né? Sempre vai, lógico, vai ter diferença, mas é de 1 a 5, por exemplo. Não estou falando, lógico, dos grandes, né, empresários, que isso é a parte, mas assim, na população em geral, a média, você nunca vai ter uma diferença tão grande, superior entre 1 a 5, por exemplo, que aqui no Brasil a gente sabe que claramente é 20, 40 vezes mais, né? Mas, enfim, existe uma discussão sobre isso e talvez seria interessante você compartilhar essa experiência que você teve aqui né, com eles. Procura a Câmara do Comércio Brasil-Canadá, depois se você quiser a gente conversa. Com certeza. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Malvina, eu trabalho na área de turismo. E me fala um pouco do turismo lá. Oi, Malvina. O turismo no Canadá vem crescendo cada vez mais em função desses trabalhos que eles têm feito, né? O Canadá está presente no mundo todo com seus consulados e cada vez mais eles têm levado o nome do Canadá, né? Antigamente você não ouvia falar aqui no Brasil há 5, 10 anos atrás, era tímido, né, a presença do Canadá. Hoje você vê o Canadá presente em vários eventos, como, por exemplo, aqui mesmo no Sebrae, acho que deve ser a primeira vez, talvez, que a gente tem o Canadá em evidência, né? E isso é em função, principalmente, do turismo, porque cada vez mais a gente tem brasileiros indo estudar ou simplesmente fazer turismo no Canadá. Eles se apaixonam, eles veem as oportunidades que têm, né? E o Canadá acolhe muito bem, né, o turista, né? E a indústria é realmente muito boa. Depende muito de onde você está também. Toronto, por exemplo, eu diria que Toronto ele faz um pouco do turismo, mas o turismo mais relacionado, por exemplo, aos negócios, né? Agora, se você vai realmente ali para várias províncias do meio do Canadá, eles investem muito mais nessa questão do turismo, em função deles não terem tantos outros atrativos, digamos assim, quanto, né, não é tão óbvio quanto você vai daqui para Toronto ou você vai daqui para Vancouver, né? E Vancouver é a mesma coisa. Vancouver é uma cidade, em função dos títulos que eles têm recebido ultimamente, como melhor cidade do mundo, é uma cidade que está muito em evidência. Então, eles investem bastante nessa parte. É uma parte que tem muitas oportunidades, principalmente em questão de hotéis. Tem muitos hotéis de luxo, tem muitas atrações de esqui. Então, assim, é uma área bem, bem interessante, que o brasileiro, né, gosta muito de atuar no Canadá também. Eu vou colocar teu e-mail aqui para as pessoas saberem. Tá? Aliás, coloca para mim. Isso é melhor. Gostaria de saber, Regina, Pode fazer a pergunta, sim, por favor. claro. Gostaria de saber se tem alguma instituição que tem o mesmo papel social que é o Sebrae lá, desenvolvendo micro e pequenas empresas, e também quais seriam independente do segmento, qual é uma feira que você destaca que é importante participar no Canadá? Desculpa.
feira? Tá. Tem sim. Em cada província tem, digamos que o seu Sebrae lá, né? Eles são muito ativos também, tá? Tem várias, né? Que depende, de novo, depende da província. Se você me mandar um e-mail, eu posso estar te passando. Mas assim, eles são bem ativos também com treinamento, com o que você precisar realmente de instruções. É o que eu falei, é algo muito usado e prático. Você consegue abrir sua empresa em 2 dias lá, por um custo muito acessível também, tá? E eles te dão todo esse suporte. A gente vai conversar com o pessoal do Sebrae depois para ver o que a gente pode fazer, né, em parceria, até para vocês colaborarem também. Talvez vocês usem o Sebrae para estar chegando lá. E feiras também tem muitas, né? Geralmente elas têm várias feiras de empreendedorismo como essa também, mas geralmente elas são falar uma, por exemplo, para você, eu não teria. Elas são várias. Tem feira de trabalho, tem feira simplesmente para o empreendedor, mas de uma área específica, só da saúde. Qual que é a sua área? Do turismo, tem muitas feiras lá também. Então, assim, se você, né, passar mais específico o que você pode estar procurando, eu posso, e a província também, que muda muito, eu posso estar te dando algumas dicas. Mas meu nome é Priscila. Você fala que o processo de abertura de empresa é rápido, 2 dias. Mas em relação ao visto, tempo médio, mais ou menos, que um estrangeiro leva para conseguir o visto? Tem como... Essa questão do visto, ela na verdade, não tem como determinar, né? Na verdade, você tem que estar acessando realmente o site do consulado. Aí lá tem toda a explicação sobre a questão do visto. Ela é muito relativa, porque ela é caso a caso, né? Vai depender de uma série de coisas que eles analisam. Hoje tem um programa chamado Entry Express, que é justamente para agilizar, né, essa questão do visto. E eles estão selecionando pessoas que têm realmente potencial para contribuir com o Canadá. Então, ela é baseada em pontuação. Então, vai depender de, por exemplo, né, o seu nível de inglês, a experiência que você tem, até questão de idade, várias coisas que eles analisam, né? Então, assim, pode ser de tanto, não sei, de 4 meses a 6 meses, é muito relativo, né? Então, a melhor maneira realmente é estar entrando no site do consulado e você faz um simulado lá que pode estar te auxiliando, né? E eles falam exatamente o que eles buscam, tá? Bom dia, meu nome é Marcos e eu queria saber que nos Estados Unidos, o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo sobre a retributação do imposto de renda, né? Então, uma empresa aqui que tem sede lá e vice-versa, né, a gente tem um acordo aí que se paga lá, não paga aqui, e tem uma isenção fiscal nesse sentido. Eu queria saber se o Canadá tem isso e aonde eu acho essas informações, que está difícil conseguir achar alguém que tenha isso, que eu não sei se tem que achar uma empresa, né, alguma consultoria igual você tem, para estar fazendo isso. Porque essa questão da retributação está levando demais os custos, né? Eu tenho uma empresa relativamente grande, mas está complicado nesse sentido de ir para o Canadá em relação aos Estados Unidos, né? Que por ter esse acordo já é uma grande vantagem, mas lá a gente não consegue achar. Então, se você pode falar alguma coisa disso, ou o que eu posso procurar para conversar, né? Claro. Não, é muito importante, sim. Entre em contato comigo, porque na minha empresa nós temos um advogado que cuida dessa parte de tributação, né? Ele faz soft landing também. Então, realmente, ter um profissional da área é a melhor maneira de você realmente economizar, né? Porque, às vezes, a gente tenta fazer né, do jeitinho brasileiro, mas é difícil, porque realmente é uma questão bem complexa. E como lá tem as províncias, cada uma realmente tem também a sua especificação, então você tem que realmente entrar aí no detalhe. Mas tem muitos acordos bilaterais hoje, e depende do tipo de produto que você está trabalhando, né, tem mais benefício do que outros.
Então, um profissional realmente pode estar te ajudando. Se você quiser entrar em contato, esse profissional ele é super qualificado, ele é da Câmara de Comércio Brasil-Canadá também, e ele tem muita experiência nessa parte. Olá, bom dia. Meu nome é Patrícia. Você falou um pouco sobre as startups. Eu gostaria de saber as oportunidades, se tem algum programa no Brasil, para o Canadá, principalmente para as startups na área de educação. A área de startups, como eu falei, está cada vez mais em evidência no Canadá, né? Hoje nós temos algumas iniciativas voltadas para esse meio. Tá? A minha empresa, em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, por exemplo, em outubro passado, nós fizemos uma missão comercial, no qual nós levamos 5 empresas brasileiras para o Canadá, inclusive uma delas na área de educação, que é uma área, né, que realmente o Canadá valoriza muito. Então, se você tem um produto e um serviço inovativo, tem muitas chances lá. Então, entre a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, em parceria conosco, nós fazemos várias ações para, primeiro, preparar a empresa para poder ir para lá antes, né? Depois, a gente leva na missão comercial, apresentando todos os parceiros realmente locais, apresentando o ecossistema canadense, investidores, no qual pode ser que, né, não sei o caminho que você está pensando, mas geralmente um desses funciona para a maioria das startups brasileiras. Então, a gente tem intenção em cada vez mais fazer vários eventos aqui através da Câmara e com outros parceiros para realmente estar mostrando realmente o caminho das pedras aí para você fazer essa transação e até mesmo acessar, né, os clientes lá no Canadá através de representação ou N outras formas. Tá bom? Olá, Regina. Meu nome é Kleber. Oi, Kleber. Eu sou profissional do ramo de petróleo e gás, né? Esses últimos anos aí tem sido um campo assim meio devastado, né? Pela nossa política, né? Então eu estou me vendo ali numa posição de buscar novos horizontes, né? E eu ouvi falar que você tem lá no Canadá, vocês têm bastante esse setor de petróleo e gás é bem desenvolvido. Mas, eu não sei se, como o preço do petróleo agora está bem baixo, né? Não sei se ainda eles estão em busca de profissionais, enfim. Como é que você me fala desse ramo aí? Agora não é um bom momento, né? Na verdade, foi por muitos anos. Né? Na verdade, era a roda, digamos, aí do Canadá. Agora a indústria realmente está sofrendo né, com essa oscilação aí de preços. E muitos profissionais, na verdade, eles estão, para você ter uma ideia, até uma empresa aérea que fazia voos para lá diários, agora está cortando vários voos, porque não realmente está muito em queda. Tá? Então, eu diria que talvez a sua experiência possa, né, te ajudar em outras áreas que você possa, né, digamos que transferir o seu skill, as suas habilidades, mas essa área, no momento, não é muito propícia para o Canadá. Pode ser que mude novamente, né, mas hoje eu diria que não é o melhor caminho, em função de até os próprios canadenses estarem sendo demitidos nessa indústria, né? Assim, é o que está acontecendo lá no meio do Canadá. Pessoal, a gente tem tempo para mais 3 perguntas. Na sequência, nós vamos ter a Câmara Árabe falando sobre oportunidades do mundo árabe. Bom dia, tudo bem? Olá. Meu nome é Giovanni, eu tenho uma empresa no Rio Grande do Sul e nós trabalhamos hoje com um ramo, nós estamos importando um robô de telepresença. E nós conseguimos o código-fonte básico do programa e nós queremos desenvolver aplicações diversas para o uso dele, específicas inclusive. Apresentando um business plan para eles. É mais interessante ir para lá, fazer o negócio e implantar a empresa com um visto de 6 meses de business, ou é mais interessante aplicar o visto aqui, apresentar o business contigo, de repente, apresentar para eles? Como é que seria o melhor caminho para isso? Olha, eu acho,
que você está falando parece ser bem inovador e interessante, e talvez fazer, digamos que o R&D, né, essa parte no Canadá, talvez realmente valha muito a pena. Você tem opções aí de estar realmente fazendo isso antes, por exemplo, participar de um programa de aceleração lá, ou mesmo abrir a sua empresa em parceria com alguém local, porque dessa forma você pode estar tendo acesso a fundos, por exemplo. Se é algo inovativo, por exemplo, você pode ter acesso a fundos do governo, né, incentivos realmente fiscais. Você fazendo isso, você mostrando que você está empregando, por exemplo, canadenses, fica muito mais fácil depois para você falar, olha, realmente eu fiz um teste, digamos, no país, eu já tenho minha empresa, eu já tenho um produto que eu desenvolvi aqui, fica muito mais fácil deles quererem manter você lá, né? O inverso também acontece, mas aí você ficaria esses 6 meses ou parado, ou nesse processo meio que on hold. Eu acho que talvez nesse estágio valha mais a pena você procurar uma parceria lá, e realmente já começar a desenvolver o mercado, e quando você sentir que é o momento certo, que você tem aí, né, um histórico, digamos, de sucesso lá, você, olha, eu já estou contribuindo para a economia local, eu já tenho até, né, funcionários canadenses, então assim, as suas chances aumentam muito mais. Fácil, você pode entrar em contato comigo. A Câmara de Comércio tem vários parceiros, eles fazem essa ponte, eles fazem missões comerciais, eles fazem através de vários parceiros a parte de desenvolvimento de negócios, ou até representação. Entre em contato comigo que eu te passo os detalhes. Tá bom? Queria uma informação aqui. Para aprovação de produtos na área de alimento, junto à Vigilância Sanitária Canadense, como que é o processo? Existe um livro que a gente pode consultar para ver em relação à formulação do produto, produtos que são aprovados ou não, em termos de percentuais? Tá. Tem sim. Tem um site voltado para importação e exportação, no qual ele é bem detalhado, né? Você entra lá, quero exportar alimentos. Então, dentro do alimento, você vai quebrando, né? Que tipo de alimento e etc. E você pode entrar diretamente em contato com eles, caso não esteja lá. Eles são bem receptivos nesse aspecto. Eu trabalhei na área de alimentação também, então, assim, pensei já em levar vários produtos do Brasil antes para lá. Então, assim, é bem detalhado. Eles dão bastante suporte. A Câmara também tem realmente bastante informação nesse aspecto. Tem também como se fosse o Ministério da Agricultura, né, o site dele específico do Canadá, que também tem muito essas informações. E é bem importante realmente fazer isso bem antes, até a questão da tributação, etc., né, para ver se vale a pena, né? Temos tempo para a última pergunta. Oi, bom dia. Patrícia de Campinas. Só queria te perguntar em relação à língua, o desafio da língua, né, para os brasileiros, como que funciona lá? É engraçado, né? Porque ontem eu estava num outro evento e a primeira pergunta que veio justamente foi essa, né? Em questão ao idioma. Hoje, né, vai ser a última. É verdade. Olha, você realmente precisa ter pelo menos aí um nível intermediário para, principalmente, fazer negócios, para você poder realmente se comunicar, né? O inglês do Brasil, às vezes as pessoas falam, eu posso ir com o inglês básico? Você pode, mas o seu caminho vai ser um pouco mais difícil, né? O ideal é ou você se preparar aqui antes mesmo, ou se você achar que seu inglês não está suficiente, assim que você chegar lá, você tentar fazer um curso, né, um intercâmbio. Se você já conseguiu a residência permanente, por exemplo, através desse processo, na verdade você tem acesso a cursos de inglês gratuito lá, como residente, tá? Mas assim, a melhor forma é, vamos supor, seu inglês não está muito bom, é sair realmente para a rua e não ter vergonha. Eles são bem receptivos. Para fazer negócio dificulta, mas assim, no dia a dia, se você começar a treinar e falar, as pessoas são bem receptivas, elas ajudam bastante. O inglês canadense é um pouco mais fácil de se entender do que o americano. Então, assim, tem que estar com o inglês em dia, não precisa, lógico, ser top, isso você adquire com a vivência realmente lá.
mesmo porque tem gírias, etc., né, que você realmente só pega com a convivência. Mas para aplicar, por exemplo, para o visto, você tem que ter um certo nível de inglês também. Eu sugiro aqui fazer, né, cursos, principalmente com professores particulares. Eu acho que vale muito a pena. Nativo, então, é a melhor forma, né? Então, o francês é a língua oficial do Canadá também, né? Dependendo de onde você estiver, lógico, se você estiver em Quebec, o francês é essencial. Toronto você usa muito, mas você consegue sobreviver sem. Vancouver você raramente ouve, né? Então, assim, se você realmente tem intenção de ir para Quebec, Quebec, inclusive, é uma área, eu não citei aqui, mas Quebec, vocês devem ver em vários locais, Quebec é uma área que contrata, mais na questão de contratação mesmo, né? Contrata muitos brasileiros, porque é uma área que tem realmente uma demanda de profissional muito grande. Mas você precisa de ter o francês nesse lado. O resto do Canadá, você vive bem com somente o inglês. Então, isso que eu comentei com eles. Eu falei, entra no site, porque tem vários eventos aqui no Brasil também. Então, você já começa a ter um entendimento melhor da cultura, você consegue se conectar com pessoas diretamente de lá. Se você está pensando, né, seriamente em abrir sua empresa lá, ou mesmo se você tem, né, simplesmente aí uma vontade, conhecer melhor realmente, é realmente a casa do Canadá aqui, né? E eles têm uma relação muito boa com o consulado, com a embaixada. Regina, só posso agradecer, foi ótimo o bate-papo, agradeço a presença de vocês. Na sequência, em torno de 5 a 10 minutos no máximo, a gente vai iniciar um bate-papo com a Câmara Árabe, no mesmo modelo que aqui e também com um bom espaço para vocês tirarem as dúvidas e conhecer um pouco mais desse mundo, né? E também buscar oportunidades no Oriente. Muito obrigado, Regina. Uma salva de palmas, Regina.